queremos agradecer a presença de todos que separaram e reservaram esses minutos para que a gente consiga estar junto. Sabemos aí que nós estamos passando por um momento muito peculiar na história da humanidade e também na história da igreja, que é esse momento que exige da nossa parte agora o isolamento ou a contribuição para que o bem maior possa ser contemplado, que é ajudar aí as autoridades governamentais de vigilância sanitária a achatar essa curva do coronavírus que está se espalhando com tanta rapidez. Então nós cremos que em breve essa realidade será controlada, cremos que em breve Deus enviará a resposta para as orações que nós já temos feito, as orações que nós já temos colocado diante do trono de Deus, mas até que isso se resolva, nós caminharemos dessa forma, fazendo uso dos meios tecnológicos que nós temos à nossa disposição para continuar sendo igreja, para continuar adorando a Deus, para continuar orando, para continuar nos unindo e cumprindo nosso papel nesse tempo tão difícil também. Então nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos, pela saúde dos irmãos, pela família dos irmãos. E sabemos que os irmãos também estão aí, com o coração apertado, morrendo de vontade de se encontrar de novo, para abraçar, para beijar. Os irmãos sabem que nos nossos cultos presenciais nós temos um momento muito especial, que é o momento onde nós nos abraçamos. E todo irmão é encorajado a sair do seu lugar e abraçar pelo menos 10 irmãos, não é? E a Igreja Batista da Amizade é conhecida por esse abraço caloroso. E sabemos o quanto esse abraço tem feito falta para nós, quanto o aperto de mão tem feito falta, quanto um ombro amigo também para reclinar a cabeça, chorar e compartilhar as lutas, também tem feito falta. Momento muito propício para a gente repensar a importância da comunhão, a importância da koinonia, a importância do ajuntamento, do corpo de Cristo. Esperamos que cada irmão esteja desenvolvendo a sua vida de oração, fazendo as suas devocionais. Nós temos muita expectativa de que os irmãos estejam separando um tempo para orar, um tempo para estudar a palavra de Deus, um tempo para encontrar na palavra de Deus a esperança, a força necessária, o vigor para a alma, a alegria. Temos enfrentado não somente uma crise de enfermidade, mas temos uma crise também econômica já atingindo muitas famílias que estão passando aí por necessidades, pessoas que já estão desempregadas, e precisamos colocar todas essas questões diante daquele que tudo pode, do único que pode solucionar os problemas que assolam a face da terra nesse momento. Queremos compartilhar um texto bíblico com os irmãos, texto muito conhecido, mas que falou muito ao meu coração nesse tempo que nós estamos vivendo. E esta palavra está no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, dos versos 11 a 19. E diz assim a palavra do nosso Deus. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se ao sacerdote. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se,
aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhes disse: levante-se e vá. A sua fé o salvou. E nessa hora, nossa oração é que Deus ilumine o nosso coração, ilumine a nossa mente, para que possamos fazer uma interpretação, uma aplicação e uma compreensão apropriada da revelação inspirada. Que você aí no seu lugar agora, abra o seu coração e peça a Deus que compartilhe da porção maravilhosa da palavra dele a sua alma, aquele que está aflito, que nessa hora possa encontrar encorajamento, conforto e consolo, e que ao término da nossa meditação você se sinta encorajado, desafiado por essa palavra, motivado, restaurado e edificado. Amém? Então estamos diante de um texto muito clássico, já muito pregado em muitas ocasiões, mas que nesta semana falou ao meu coração profundamente, e eu creio que falará ao seu coração também. O texto diz que Jesus ia passando pela divisa entre Samaria e Galiléia, e 10 leprosos, ao verem Jesus, se aproxima dele e começa a desenvolver um diálogo com ele a certa distância, uma vez que os leprosos não podiam se aproximar daqueles que eram considerados puros, e eles começam a dialogar com Jesus. E eles trazem a Jesus a sua inquietação, a sua aflição, a sua angústia, trazem a sua tragédia. E pedem a Jesus: Jesus, mestre, tem piedade de nós. E Jesus imediatamente diz a esses 10 homens procurarem os sacerdotes. E imediatamente esses homens obedecem a ordem de Jesus, a orientação de Jesus, e no caminho eles percebem que estão sendo purificados e que a doença de sua pele está sendo curada. Um deles imediatamente retorna com o coração grato, me perdoem, com o coração grato e ele se prostra diante de Jesus, começa a louvar ao Senhor Jesus, com o coração cheio de alegria e de gratidão pela cura recebida. A inquietação de Jesus é expressa imediatamente. A pergunta que Jesus faz é a seguinte: não eram 10 homens que estavam na mesma condição? Não eram 10 homens que clamaram em uma só voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós? E dentre os 10 homens, só um voltou para demonstrar a sua gratidão e a sua alegria, e este ainda era um estrangeiro. E ainda assim Jesus olha para este samaritano e diz a ele: vá em paz, segue o teu caminho, continue a tua vida, a tua história foi mudada e a tua fé te salvou. E de fato há momentos em que vivemos que são de muita tensão, simplesmente porque não temos o controle da situação, os métodos e as estratégias são limitadas, e isso é desesperador. Enfrentar aquilo que está para além da nossa ciência, para além da nossa tecnologia, para além dos recursos financeiros que nós temos, exige de nós a capacidade de recorrermos imediatamente à graça e à misericórdia de Deus. E olhando para essa passagem bíblica, queremos compartilhar com os irmãos algumas verdades que os momentos de amarga necessidade e incapacidade ensinaram a esses 10 leprosos e também nos ensinam hoje, no momento em que nós estamos vivendo. E o momento que nós estamos vivendo é um momento de tensão,
é um momento onde os recursos tecnológicos, aonde os cientistas, aonde os recursos financeiros não são capazes de produzir uma interferência eficaz. Temos visto aí o coronavírus se espalhando numa velocidade que não pode ser controlado. Temos visto aqueles que são acometidos pelo coronavírus, muitos deles morrendo porque não temos a vacina, não temos a cura. Isso está criando dentro da humanidade, não só da nossa nação, uma sensação de insegurança, de incertezas, de medo, de angústia, de dúvidas e muita aflição. E diante deste cenário, nós podemos olhar para esta passagem bíblica e encontrar nela alguns ensinamentos, algumas verdades, que num contexto como esse, se faz necessário um posicionamento diferente. E a primeira verdade é: os momentos de amarga necessidade unem as pessoas. Primeira verdade que nós podemos encontrar nesta passagem bíblica, que nos ajudam a enfrentar esses tempos de incertezas, de morte e de trevas, é a verdade de que os momentos de amarga necessidade unem as pessoas. Nós sabemos que existia e existe ainda, mais nos tempos de Jesus, com muito mais intensidade, uma rivalidade muito forte entre samaritanos e judeus. É sabido que desde que Salomão encerrou o seu reino, e o reino de Israel foi dividido entre norte e sul, uma vez que o reino do norte é levado para o exílio, e os samaritanos começam a trazer a cultura pagã para dentro do culto cristão, culto de Israel, culto judeu, começa a haver uma grande divisão entre judeus e samaritanos. Não são poucas as passagens bíblicas que nos mostram a grande dificuldade de judeus e samaritanos se relacionarem. Jesus, ao se encontrar com uma mulher na beira de um poço, é questionado pelos seus discípulos e eles ficam extremamente indignados com o fato de Jesus estar conversando não somente com uma mulher, mas uma mulher samaritana. Temos também a ocasião da parábola do bom samaritano, onde nós vemos alguns judeus passando por aquele homem acometido de uma necessidade e ignorando a sua realidade e ignorando a oportunidade de ajudar, de oferecer, de interferir. E nós sabemos que essa grande rivalidade construiu muralhas e fortalezas que impediam os judeus e os samaritanos de estarem no mesmo ambiente, de estarem no mesmo templo adorando a Deus, de estarem nas mesmas reuniões religiosas, de estarem à mesma mesa assentados para dividir o pão. Os judeus consideravam os samaritanos impuros e indignos por terem permitido que tantas culturas do paganismo fosse experimentada na sua vida com Javé. E o que nós aprendemos em momentos de amarga necessidade é de que eles unem as pessoas. Na tragédia comum da sua lepra, eles se esqueceram de sua rivalidade. A questão não é mais ser judeu ou samaritano, rico ou pobre. Eles só se recordavam que eram homens que tinham a mesma necessidade e isso os uniu. E esse é um momento que nós vivemos, um momento de amarga necessidade. E esse momento de amarga necessidade se torna um ambiente propício e um tempo propício para que nós deixemos todas as rivalidades que são de ordem social, de ordem nacional, de ordem religiosa, de questões sociais, de ordem, seja qual for a ordem, para nos unirmos. Nós vemos um grupo de 10 homens leprosos. Entendemos aí que a maioria deles são judeus, porque um só é mencionado como samaritano, mas que conseguiram transcender as barreiras
da sua religião, as barreiras da sua rivalidade, as barreiras da sua ordem social. Agora nós não temos mais samaritanos nem judeus, nós não temos mais cristãos nem católicos, evangélicos ou católicos, espíritas ou macumbeiros. O que nós precisamos perceber nesta hora, isso já está acontecendo, é que o nosso momento de amarga necessidade na humanidade, ele une as pessoas, uniu os países e precisa unir a igreja de Cristo em uma só voz, a fim de que nesse momento nós possamos aprender com esta necessidade amarga de buscar recursos, de buscar soluções, de buscar estratégias e métodos, fazermos isso de uma maneira onde as classes sociais, as nacionalidades, as diferenças econômicas possam ser colocadas em segundo plano. O que nós vemos acontecendo na vida desses 10 leprosos é a realidade de que na tragédia comum da sua lepra, eles se esqueceram da sua rivalidade e eles se uniram. Esses 10 homens que viviam à margem da sociedade, porque os leprosos não poderiam conviver mais socialmente, eles estavam numa quarentena eterna, uma vez que estavam isolados do acampamento, isolados do arraial, isolados da vida social. Eles se ajudavam, esses 10 homens se encorajavam, eles se fortaleciam, dividiam o fardo pesado uns dos outros, como também dividiam o pão, dividia a esperança. Momentos de amarga necessidade unem as pessoas, e essa é a primeira verdade que nós podemos aprender com esta passagem bíblica. Segunda verdade, os momentos de amarga necessidade nos aproximam de Deus. No verso 13, aqueles 10 homens olham para Jesus e gritam: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Eu gostaria que você, nessa hora, pensasse e refletisse comigo nessa grande realidade, nessa grande verdade. Aqueles homens que estavam à margem da sociedade, que viviam com as suas roupas rasgadas, porque a lei de Moisés dizia que um homem identificado com lepra e diagnosticado com lepra deveria ser afastado da sociedade, ter as suas vestes rasgadas, o seu cabelo bagunçado e o seu rosto encoberto. E esses 10 homens, ao verem Jesus, eles olham para Jesus. Muito mais do que olhar para Jesus, eles caminham em direção a Jesus. Eles param uma certa distância de Jesus e eles buscam em Jesus a solução para a sua tragédia, a solução para a sua angústia, a solução para o seu desespero. E eles gritam: Jesus, Mestre, reconhecendo Jesus, reconhecendo o Mestre e reconhecendo não somente esses títulos, mas a grande oportunidade que estava diante deles de receberem da parte de Cristo, da parte do nosso Mestre, aquilo que poderia mudar a história deles. Os momentos de amarga necessidade revelam que nós nos aproximamos de Deus. Os momentos de amarga necessidade nos aproximam de Deus, e esta verdade nós podemos aprender olhando para a vida desses 10 leprosos. Certamente uma das coisas necessárias para unir todos os homens é a sua necessidade comum de Deus. Hoje o que deve unir todas as pessoas não é somente a tragédia da doença ou a necessidade da cura, mas a nossa necessidade comum da presença de Deus. Toda a humanidade hoje, ela se une e busca na pessoa de Deus aquilo que a ciência não pode oferecer, aquilo que os recursos financeiros não podem oferecer, aquilo que a tecnologia não pode oferecer. E hoje nós percebemos uma grande unidade em toda a humanidade, buscando na face de Deus a solução para os nossos problemas,
Hoje a leitura que nós fazemos do nosso tempo, do nosso contexto e do modo que nós estamos enfrentando essa epidemia é o ajuntamento de todas as nações, a aproximação de todos os homens, de todas as mulheres, da pessoa de Deus, a fim de encontrar nele a esperança, a fim de encontrar nele a estratégia e os métodos para dias melhores. Os momentos de amarga necessidade nos aproximam de Deus e nós podemos aprender esta verdade olhando para a vida desses homens. Terceira verdade, os momentos de amarga necessidade revelam a nossa vulnerabilidade. Ainda no verso 13, aqueles 10 leprosos, ao olharem para Jesus, ao se aproximarem do nosso Mestre, eles gritam em alta voz: Jesus, Mestre, tem piedade de nós. E nós percebemos a vulnerabilidade daqueles homens. Nós percebemos a dependência daqueles homens da ajuda divina. Nós percebemos a fraqueza daqueles homens. Quando eles gritam, tem piedade de nós, aqueles 10 homens estão implorando e gritando: Deus, Cristo, demonstre amor por nós. Cristo, demonstre afeto por nós. Cristo, se compadeça do nosso sofrimento. Cristo, olhe para a nossa causa. Cristo, olhe para a nossa aflição. Cristo, olhe para a nossa angústia. Cristo, olhe para a nossa situação. Olhe para a nossa vida. Olhe para nós, Senhor. E os momentos de amarga necessidade, meus irmãos, sempre revelam a nossa vulnerabilidade, a nossa insignificância. E esse momento em que nós estamos vivendo, da mesma forma, revela a nossa vulnerabilidade. Se os irmãos estão acompanhando de perto as notícias, os irmãos sabem que a ciência não pode nos ajudar, nós somos vulneráveis. Toda a tecnologia que a humanidade conseguiu desenvolver, nesta hora não pode conter o avanço do coronavírus. E isso mostra a nossa vulnerabilidade. Todos os recursos dos países mais ricos não são o suficiente para, de fato, efetivamente frear o avanço do coronavírus e também diminuir o número de pessoas que estão morrendo por causa deste mal, porque se alastra sobre a face da terra. E nos momentos de amarga necessidade, nós percebemos o quanto nós somos vulneráveis, o quanto a humanidade é dependente de Deus, o quanto a humanidade ainda é limitada, o quanto nós ainda não sabemos nada, e basta um único vírus para colocar todas as nações da terra prostradas, todas as nações da terra com medo, todas as nações da terra apavoradas. Um único vírus mostra para a humanidade, com toda clareza, no século 21, que nós, ainda que com a tecnologia que temos, ainda com os recursos financeiros que temos, ainda com os cientistas que temos, com as mentes brilhantes que temos, somos totalmente vulneráveis. E os momentos de amarga necessidade revelam isso. Tem piedade de nós, Deus, é o que nós estamos falando hoje. Hoje o nosso grito é o mesmo grito daqueles 10 leprosos. Senhor, Mestre, tem piedade de nós, demonstre amor por nós, se compadeça do nosso sofrimento, olhe para a nossa causa. E nos prostramos diante da humilhação da nossa inteligência, da humilhação da nossa sabedoria. Deus humilha o ser humano neste momento, uma vez que nenhum homem, nenhuma ciência, nenhuma teologia, nenhum recurso financeiro é o suficiente para frear o mal que assola a face da terra. Quarta verdade, nos momentos de amarga necessidade, Cristo é a única esperança para dias melhores. Aqueles 10 leprosos olham para Jesus
e veem em Jesus a única esperança para dias melhores. E eles gritam: tem piedade de nós, isto é, Senhor, a sociedade não pode nos ajudar com a nossa lepra, com a nossa doença. Os cientistas não podem curar a nossa doença. Os recursos financeiros, o dinheiro não pode curar a nossa lepra. A nossa família não pode nos ajudar. O governo não pode nos ajudar. Os líderes religiosos não podem nos ajudar. Senhor, Tu és a nossa única esperança. É o que aqueles 10 homens estão falando e gritando ao nosso Mestre. E hoje nós podemos aprender esta verdade olhando para este relato bíblico, que os momentos de amarga necessidade revelam ao nosso coração que Cristo é a única esperança para dias melhores, uma vez que a face da terra não somente se prostra diante do coronavírus, não somente se prostra diante do desespero, do medo e da aflição, mas muito mais do que isso, nesse tempo, é o tempo onde ajoelhamos, olhamos para Cristo, vamos até Ele e gritamos: Senhor, Tu és a nossa única esperança. Quinta verdade: nos momentos de amarga necessidade, Cristo manifesta a sua graça. Quinta verdade: nos momentos de amarga necessidade, Cristo manifesta a sua graça. E diz o texto, no verso 14, que Jesus, ao vê-los, disse: vá mostrar-se ao sacerdote. E enquanto eles caminhavam, perceberam que tinham sido purificados. E graça é o favor imerecido de Deus. Aqueles homens começam a caminhar para se apresentar ao sacerdote, e a lei de Moisés diz que todo homem curado de lepra deveria se apresentar ao sacerdote, para que o sacerdote pudesse realizar as cerimônias de purificação e de sacrifício necessário, para que essa pessoa fosse devolvida ao convívio social. E enquanto esses homens começam a caminhar, a graça de Deus é manifesta na vida deles. E antes que eles pudessem chegar ao sacerdote, perceberam que a graça efetiva de Deus tinha sido manifestada sobre as suas vidas. Os momentos de amarga necessidade também revelam a graça soberana de Deus. E graça é dádiva, graça é presente. Graça é quando Deus dá a nós, a sua igreja, a humanidade, aquilo que ela não merece. Aqueles homens, aqueles 10 leprosos, nada fizeram para merecer a cura. Nada eles fizeram para que pudessem reivindicar da pessoa divina a sua cura. Nenhuma atitude deles justificavam a exigência de uma cura. E o que nós podemos observar com muita clareza é que a graça de Deus foi derramada e manifesta sobre a vida daqueles homens. E hoje, meus irmãos, o que nós precisamos, nesse momento de amarga necessidade, é clamar pela graça de Deus. A nossa esperança para dias melhores precisam ser todas elas depositadas na graça soberana do nosso Deus e do seu Cristo. A humanidade nada fez para que pudesse ser agraciada com o livramento. Nada nós fizemos para dizer a Deus que merecemos a ação dele poderosa em nosso meio. Nada nós fizemos para que pudéssemos exigir de Deus que Ele intervenha nesse mal que assola a terra. Muito pelo contrário, a humanidade tem caminhado distante de Deus. A humanidade tem vivido filosofias, ideologias de vida que insultam Deus, que são contrárias às expectativas de Deus para a sua criação.
E se nós merecemos algo da parte de Deus hoje, é o seu juízo, a sua punição e o seu castigo. Isso é o que a humanidade merece. E Deus exerce a sua misericórdia nesse momento, uma vez que não dá à humanidade aquilo que ela merece, que é a punição, que é o castigo, que é a destruição. E nós somos alvos do amor de Deus, assim como aqueles 10 leprosos que começam a caminhar rumo ao sacerdote são. E o amor de Deus, nós podemos enxergar ele por meio da sua graça e por meio da sua misericórdia. E hoje, nesse momento que nós vivemos de amarga necessidade, precisamos da manifestação poderosa da graça de Deus. Isto é, precisamos que Deus realize neste mundo, realize agora nesse momento, aquilo que nós não merecemos. Aquilo que nós não podemos exigir dele. E pedimos a Deus, com todas as nossas forças e com toda a nossa fé, que Ele perdoe os nossos pecados, que Ele perdoe a arrogância, que Ele perdoe a soberba e o orgulho. Na vida daqueles 10 homens, não podemos mais encontrar arrogância, orgulho e soberba, porque a sua amarga necessidade ensinou a cada um deles de maneira especial e peculiar que somos vulneráveis e precisamos de Deus. Sexto e último, os momentos de amarga necessidade também revelam a ingratidão do coração do ser humano. 10 daqueles homens foram curados. Todos os 10 foram curados. E a pergunta é, quantos ficaram gratos? E a resposta é dada imediatamente. Todos os 10 ficaram gratos. Obviamente que aqueles 9 que não retornaram, em nenhum momento se sentiram insatisfeitos e descontentes com a graça soberana de Deus sendo realizada sobre a vida deles de maneira milagrosa. Mas somente um deles retornou para louvar a Deus, para adorar a Deus e para se prostrar aos pés de Deus diante da operação maravilhosa da sua graça na vida daqueles homens. E o que nós podemos concluir, meus irmãos, é que da mesma forma que aconteceu naquele contexto onde aqueles 10 leprosos estavam, também acontecerá na humanidade depois que Cristo manifestar a sua graça. Hoje todos os povos, todas as nações se prostram e como aqueles 10 leprosos clamam: Senhor, tem misericórdia de nós. Mas sabemos que isso vai passar, que Deus vai ser misericordioso, que Deus vai enviar o livramento, que Deus vai trazer a esperança e solucionar esse mal que nós estamos vivendo agora, no seu tempo, à sua maneira. Mas sabemos também que quando os dias melhores voltarem a reinar, muitas pessoas se esquecerão de voltar para agradecer, de voltar para adorar, de voltar para louvar. De fato, poucas pessoas que hoje estão ajoelhadas diante de Deus, pedindo a Ele piedade, pouquíssimas dessas pessoas permanecerão louvando e glorificando a Deus depois que essa crise passar. Muitas pessoas vão se esquecer de Deus e voltar a viver uma vida totalmente dependente da presença de Deus. Muitas pessoas, quando este mal passar, voltarão a viver de maneira que insulta Deus, de maneira que afronta o amor de Deus, de maneira que rejeitam a graça de Deus. E nós apelamos para você nesse momento de reflexão. Seja você aquele que, ao ser alvo da graça de Deus,
permanecerá de joelhos na sua presença, louvando o seu santo e bendito nome, glorificando o seu santo e bendito nome e rendendo a Ele graças, porque no nosso momento de amarga necessidade, Cristo não somente foi a única esperança para dias melhores, mas também foi aquele que manifestou a sua graça poderosa em nosso favor. A graça de Cristo já foi manifesta na cruz. E na cruz, Cristo prova o amor de Deus por sua humanidade. Uma vez que Cristo morre, sendo toda a humanidade ainda pecadora e merecedora da ira de Deus. Cabe maravilhar-se de duas coisas, e eu concluo com esta frase. Cabe maravilhar-se de duas coisas. O persistente amor de Deus, apesar da ingratidão dos humanos, e a persistência e ingratidão dos humanos, apesar do amor de Deus. Deus continua amando a sua igreja. Deus continua amando a sua criação. Deus não tem prazer na morte. Deus não tem prazer nas trevas. Deus não tem prazer na dor. E se estamos vivendo tempos difíceis neste reino terreno, isso é fruto da nossa desobediência, do nosso distanciamento, da ausência da presença de Deus nas nossas decisões, na nossa vida, na nossa nação, dentro da humanidade de um modo geral. Portanto, duas coisas. Cabe a nós, cabe a você a se maravilhar. O persistente amor de Deus, apesar da ingratidão dos humanos, e a persistente ingratidão dos humanos, apesar do amor de Deus. Nesse momento de tanta aflição, de tantas inseguranças e dúvidas, aonde o caos é anunciado, aonde a tragédia é mostrada, nós somos encorajados a buscar a graça e a misericórdia de Deus. Deus, nesse momento pontual da história, é a única esperança para todas as nações. Deus é a única esperança para que este mal seja interrompido. Deus é o único que pode frear o avanço desta peste, que sorrateiramente, invisivelmente, tem trazido morte, dor, angústia e aflição. A igreja continua vivendo pela fé. E no momento onde a ciência não pode oferecer respostas, a tecnologia avançada não pode oferecer respostas, as riquezas não podem oferecer respostas, a igreja continua sendo a única esperança para dias melhores. É na igreja, é no povo de Deus que está a solução, uma vez que este povo é o único que pode buscar ao único Deus vivo e verdadeiro. Portanto, seja igreja, cumpra com o seu papel de igreja, como esses 10 leprosos fizeram, nós hoje precisamos fazer. Isto é, olhar para Cristo, olhar para o Mestre e gritar: tenha misericórdia de nós, sabendo que por meio da fé Ele pode realizar o seu querer neste momento. Um homem, um samaritano, ouviu do nosso Mestre: vá, porque a tua fé te salvou. Muito mais do que a cura, muito mais do que o combate a essa doença, a nossa oração é para que Deus, nesse momento, cure a enfermidade da alma da humanidade, cure a enfermidade que distancia o homem de Deus, cure as feridas que impedem o homem a se prostrar diante de Deus, quebre o orgulho da humanidade que precisa se ajoelhar diante de Deus,
A nossa oração é para que Deus arranque a soberba do coração do homem, para que possa ter a sua alma curada, a sua alma salva, a sua vida transformada, a sua história mudada. Porque Jesus sempre foi, é e continuará sendo transformação e vida. A igreja hoje não proclama a desesperança, não sinaliza o caos, não sinaliza a aflição. A igreja não sinaliza o desespero. A igreja é a única que pode sinalizar o reino dos céus, sinalizar a esperança que está em Cristo, sinalizar a vida eterna em tempos de morte. Muitas pessoas nesse período têm a oportunidade de serem alcançadas e não somente receberem a cura do físico, mas a cura da alma. Igreja, nós somos o povo de Deus. Nós sinalizamos o reino de Deus. Nós sinalizamos os milagres de Deus. E nessa hora, levantamos a nossa voz para dizer a todos os povos e a todas as nações que Cristo é a única esperança. Nós cremos piamente que os métodos preventivos são necessários, mas também cremos piamente que só estamos totalmente seguros nas mãos de Deus, aquele que pode afastar esse mal da sua tenda, da sua casa, da sua família. Portanto, não deposite a tua fé, não deposite a tua esperança nesses recursos humanos que, por mais que sejam necessários, não são suficientes para livrar você, os teus filhos, a tua família e a nossa comunidade desse mal. A fé daquele homem o salvou e Cristo nos chama agora para exercitar a fé. Apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, diz que nós não vivemos por aquilo que vemos, mas por aquilo que não vemos. Porque aquilo que vemos é transitório, mas aquilo que não vemos é eterno. A igreja é convidada, nesse tempo, a viver não por aquilo que está vendo nas redes sociais, não por aquilo que está vendo nos noticiários, não por aquilo que está vendo o coronavírus fazer, mas somos convidados a viver pela fé, a andar pela fé e buscar, exercitar e aprimorar a nossa fé em dias de amarga necessidade. Eu concluo relembrando a você as 6 verdades que nós compartilhamos com vocês nesses minutos. E a primeira verdade que nos ajuda, a primeira verdade que podemos aprender olhando para esta passagem bíblica que foi ensinada àqueles 10 leprosos, que hoje é ensinada para a igreja, é: os momentos de amarga necessidade unem as pessoas. Os momentos de amarga necessidade nos aproximam de Deus. Os momentos de amarga necessidade revelam a nossa vulnerabilidade. Nos momentos de amarga necessidade, Cristo é a única esperança para dias melhores. Nos momentos de amarga necessidade, Cristo manifesta a sua graça. E os momentos de amarga necessidade, sexto e último, também vão revelar aquilo que está dentro do seu coração. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e que nós possamos continuar unidos nesta guerra e unidos neste mesmo propósito de enfrentar este tempo, dependendo tão somente da presença de Deus e da sua atuação poderosa. Abraço forte no seu coração. Em breve compartilharemos mais daquilo que Deus tem falado ao nosso coração com você. Eu espero de coração que depois desta palavra você tenha encontrado nela encorajamento,
nela motivação, nela métodos e estratégias para continuar enfrentando esses dias de lutas que ainda não acabaram. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar.